vocês, tá? Depois eu disponibilizo o link para vocês dessa aula e da outra que eu gravei também. Acho que a outra já tá, né? Lá no Evo. E aí eu coloco lá para vocês também, para vocês terem acesso. Bom, gente, na semana passada, então, nós fizemos a nossa avaliação parcial, a nossa primeira avaliação parcial. Nessa avaliação, a gente tratou do resumo, né? Vocês lembram que eu tinha dito para vocês que quando a gente começasse a falar do resumo, a gente ia dar o start na parte da nossa disciplina que fala de escrita, especialmente, né? A gente falou primeiro bastante de leitura, estratégia de leitura, níveis de leitura, e depois a gente entrou no módulo de escrita, então agora a gente está no módulo de escrita, tá? Eu pedi para vocês colocarem o resumo da semana passada em 2 lugares, vocês viram, né? Então, tanto no Drive quanto lá no Forms. O que eu vou olhar para dar a nota é o Forms, né? Lógico, porque é lá que é o registro. Mas eu pedi para vocês replicarem, copiarem e colarem lá no Drive, porque hoje a gente vai começar a falar da resenha, e aí vocês vão usar aquele mesmo texto que vocês já fizeram, tá? Para trabalhar a resenha, tá bom? Então agora a gente vai entrar no tópico sobre a resenha científica, né? Sobre a resenha textual, e aí vocês vão usar o mesmo texto que vocês já fizeram para fazer a resenha, tá? Isso porque a resenha é um texto que um texto primo do resumo, digamos assim, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso aqui. Bom, gente, hoje, então, nós vamos trabalhar com a resenha, né? Produção desse tipo de texto na universidade, e não só na universidade, né? Assim, a resenha é um tipo de texto que circula em outros espaços também formativos, né? Cursos mais rápidos, cursos de 30 horas, a gente está sempre se deparando aí com resenhas. Então, os nossos objetivos de hoje, da nossa aula de hoje, são esses, olha, compreender melhor os conceitos de gênero do discurso e de resenha, tá? Porque a resenha é um gênero do discurso, então, assim como o resumo é um gênero do discurso, assim como qualquer expressão por meio da fala, por meio da escrita, é um gênero do discurso. Vou conceituar isso mais adiante com vocês. Então, compreender melhor o que é essa história de gênero, do discurso, e o que é a resenha, tá? E a gente vai também analisar uma resenha, um dos nossos objetivos de hoje, analisar uma resenha identificando algumas marcas linguísticas que mostram pra gente a opinião do resenhista dentro do texto, tá? E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, e prestem atenção, inclusive, porque vocês vão ter que aplicar isso depois no texto que vocês já têm lá no Drive, para entender onde é que aparecem essas marcas linguísticas, tá? Porque, às vezes, quando a gente diz assim, a resenha é um texto que tem a opinião do resenhista, muita gente entende, não sei se aprendeu assim, acredito que tenha aprendido assim, que a opinião é uma coisa assim que vem lá no final do texto, no último parágrafo, sabe? E não é bem assim, né? A gente vai analisar hoje algumas marcas que vão aparecendo ao longo do texto e que denotam a opinião do resenhista, mesmo que ele não diga expressamente assim, a minha opinião sobre o texto é que ele faz isso, aquilo, tá? Então, essas marcas linguísticas, elas vão sendo identificadas e vocês vão ver como é que elas representam, então, a opinião do resenhista, tá? É importante lembrar, gente, o seguinte, para identificar essas marcas linguísticas, o tipo de leitura que nós fazemos do texto é o tipo de leitura aprofundada. Lembra da leitura completa detalhada?
Então, para achar essas marcas linguísticas, a gente usa as estratégias da leitura detalhada quando a gente está lendo uma resenha. Isso significa que para escrever uma resenha, né, a gente precisa lançar a mão de artefatos de construção de sentido que são mais complexos, porque também a gente precisa construir esses sentidos que vão ficando ao longo do texto, não necessariamente explicitamente, mas eles estão lá, né? E o grande lance é você saber que eles estão lá, né? Tanto quando você está escrevendo, quanto quando você está lendo, né? Bom, mas então, vamos retomar aqui uma conversa que a gente já teve algumas aulas atrás, que é a de perguntar por que é que a gente produz esse tipo de coisa na universidade, né? A gente já falou sobre o resumo, então a gente já falou, por exemplo, que o resumo, ele é uma estratégia de compreensão, muitas vezes tomada só como um exercício que vale 2, né? Mas que a minha expectativa era que vocês atualizassem essa concepção de resumo na cabeça de vocês, pensando para que ele serve no ensino superior. Hoje a gente vai, então, se fazer essa pergunta aqui. Por que a gente escreve resenhas no ensino superior, né? Gente, as resenhas são um tipo de texto muito comum nas revistas científicas, por exemplo, né? Se vocês entrarem no Google Acadêmico... Peraí, estão querendo entrar. Se vocês entrarem no Google Acadêmico e digitarem lá qualquer assunto que vocês gostem da área de vocês e digitarem resenha na frente, vocês vão encontrar resenhas de livros teóricos, tá? Não é livro assim de passar o tempo, livros teóricos da área que vocês escolheram ali buscar, né? E para que servem as resenhas, então? Servem para publicizar, né? Para contar para outras pessoas o que é que tem dentro de obras recém-lançadas, ou então de obras lançadas em outro idioma. Por exemplo, se alguém aí lê bem em inglês ou em espanhol, né? Você acessa um livro da área de vocês em espanhol, por exemplo, você pode fazer uma resenha em português contando o que tem dentro daquele livro lá. Aí você pode dizer assim, professor, mas por que eu vou fazer isso? Porque conta ponto no seu currículo de pesquisador, né? As resenhas científicas, elas contam para o nosso currículo como publicações de artigo científico, tá? Então, elas têm uma característica um pouco diferente das resenhas que a gente fez lá no ensino médio, né, a resenha científica, porque ela precisa garantir alguns elementos, assim como o resumo, né, gente? A resenha científica precisa garantir alguns elementos que são elementos exigidos por essas revistas científicas, né? Então, a gente escreve resenhas no ensino superior para publicar, né, para dar uma engordada no currículo, a gente escreve resenhas no ensino superior para treinar a nossa capacidade de dialogar sobre uma obra, de opinar sobre uma obra. Na verdade, daqui em diante, eu vou preferir usar a expressão apreciação crítica no lugar de opinião, tá? E por que eu faço essa diferença, gente? Porque quando você faz uma resenha e você faz a sua apreciação crítica, você está fazendo uma análise crítica, uma análise fundamentada do que você está lendo, tá? Não é mera opinião. Opinião, meu pai pode ter, o seu pai, qualquer um pode ter, né? Mas não se trata de opinião, se trata de uma análise, né? Uma resenha, vejam só, uma resenha feita por alguém, por um texto, vamos pensar, um livro da área da saúde, uma resenha feita por alguém que é da área da saúde, ela não pode ser só opinião. Ela tem que trazer elementos de análise, ela tem que trazer elementos que dialogam com o campo do saber, né, da saúde. Então, não é mera opinião. Então, o que é a resenha? A resenha é um texto, acho que tem até uma definição aqui. Depois eu volto aqui nos gêneros. Tá, então, o que é a resenha? É um tipo de texto, gente, que tem apreciação crítica, né? Ele é um resumo com apreciação crítica, né? Então, eu trouxe uma citação aqui para vocês que explica o seguinte, sobre a resenha. Esse é um gênero discursivo, né, que eu vou voltar ali para dizer para vocês o que é já. Esse é um gênero que pode ser chamado por outros nomes, como resenha crítica,
e que exige que os textos que a ele pertençam tragam as informações centrais sobre os conteúdos e sobre outros aspectos de outros textos lidos. Vejam, até aqui é igualzinho o resumo, né? Trazer as informações centrais sobre o texto que você leu. Isso está no resumo também. Né? Que informações centrais são essas? O seu contexto de produção e recepção, sua organização global, suas relações com os outros textos, etc. E que além disso, agora que vem o que é a resenha, e que além disso, tragam comentários do resenhista, não apenas sobre os conteúdos, mas também sobre todos esses outros aspectos, sobre o contexto de produção e recepção, sobre a organização global do texto, sobre as suas relações com outros textos, e por aí vai. Então, a resenha é esse texto que é como se fosse um resumo com um plus, com um a mais, né? E esse a mais são esses comentários que eu estou chamando de apreciação crítica, né? Então, é você fazer uma apreciação crítica do texto que você escolheu para resenhar, tá? Bom, eu falei para vocês que eu ia aprofundar melhor essa noção de gênero do discurso, então eu trouxe aqui 2 citações e aí vou falar para vocês, eu vou explicar essas citações para vocês, tá? Bom, os gêneros, gente, do discurso são os modelos relativamente estáveis de uso da língua, tá? Então, por exemplo, quando vocês estão... vejam só que interessante, todo mundo aqui que está no ensino superior sabe, conhece o gênero aula. O gênero aula, né? Se você está lá na faculdade, vamos pensar no presencial, você está lá na faculdade, primeiro dia de aula, você nunca foi na faculdade na vida, seu primeiro dia de aula, mas quando você chega lá na faculdade, você sabe que você tem que procurar a sua sala, que procurando a sua sala, você tem que localizar uma cadeira, uma carteira para você sentar, e que você vai aguardar ali uns minutos até que vai chegar uma pessoa que vai possivelmente se dirigir até a mesa que fica na frente da sala e vai começar a falar, e você já entende que a aula começou. Então, o que acontece? Por que todo mundo, mesmo que nunca tenha ido para a faculdade, conhece o gênero aula, né? Isso acontece porque, mesmo que o sujeito não conheça o gênero aula de faculdade, ele conhece o gênero aula na vida, né? Porque todo mundo que chega até o ensino superior já passou, obrigatoriamente, por um percurso de aulas da vida inteira, né? Então, vocês conhecem o gênero discursivo aula, tá certo? Vamos pensar que vocês estão lá, primeiro dia de aula da faculdade, vocês foram, acharam a sala, né, localizaram tudo, e de repente entra uma pessoa lá, assim, de colã, de maiô, fazendo malabarismo, e aí vocês vão falar, opa, peraí, não era isso que eu estava esperando, né? Cadê o professor dessa disciplina? Cadê a professora? Por que vocês estranhariam? Porque não faz parte do gênero aula. Então, assim, os gêneros são todos esses formatos de uso da linguagem que existem antes de nós, tá? Às vezes, a gente percebe, às vezes não. Toda vez que alguém usa o gênero, ele dá ali o seu charme, digamos assim, né? Por isso que ele é relativamente estável, porque pode ter uma mudança de um usuário para outro, né? Vamos pegar de novo o exemplo de aula. Você pega um professor mais descontraído e um professor mais sério, mais sisudo, os dois vão dar aula, só que cada um do seu jeito, imprimindo nessas aulas a sua maneira de discutir o conteúdo, né, de fazer os processos didáticos com os alunos. Então, os gêneros, eles são, olha aí a citação, todas as nossas produções, quer orais, quer escritas, e se baseiam em formas padrão, relativamente estáveis de estruturação de um todo, a que denominamos gêneros, tá? Então, os gêneros são esses modelos, essas formas padrão, relativamente estáveis de estruturação de um todo, tá certo? Vamos supor, quando o paciente chega no hospital e ele vai dar entrada lá vai lá fazer o cadastro dele, a moça não tem uma ficha que ela preenche, ou o moço lá que preenche para a pessoa ser atendida, que ela pega lá as informações, os dados pessoais, o motivo que levou a procurar o hospital, ver se é uma emergência ou não, enfim, aquela ficha é um gênero, né? E a conversa que a atendente ou o atendente tem com o paciente também é um gênero, né?
Então, todas as formas de comunicação, elas têm modelos que existem antes de nós. E esses modelos, é muito interessante, gente, porque, por exemplo, se você vai num bar, eu só estou dando exemplo que não pode, né? Porque nós não temos vida mais, né? Estamos todo mundo preso em casa. Mas se você vai para um bar e chega lá, vai pedir uma cerveja, e você começa a usar um palavreado muito rebuscado, todo mundo estranha, né? Porque no bar você não usa um tipo de linguagem assim, douto, né? Douto, garçom, por obséquio, traga-me. Você não faz isso. Se você fizer isso, todo mundo vai achar que você já está meio bêbado, né? Então, a linguagem do bar é diferente da linguagem que o jurista usa lá no dia a dia dele. Como a linguagem do bar é diferente da linguagem que o médico e os enfermeiros usam no dia a dia de trabalho ali para falar de questões técnicas. Isso tudo está dentro da noção de gênero, tá? Bom, aí continua ali na segunda citação. Olha, os gêneros surgem de acordo com a sua função na sociedade. Seus conteúdos, seu estilo e sua forma estão sujeitos a essa função. Então, gente, é importante saber que os gêneros, eles atendem a funções sociais, tá? Então, quando a função social muda ou deixa de existir, o gênero também deixa de existir. Vou dar um exemplo para vocês de um gênero que deixou de existir, na verdade ele foi substituído por outros gêneros novos. É mais ou menos esse o movimento sempre que a sociedade faz em relação aos formatos de uso da língua, tá? Mas, por exemplo, a carta pessoal, ela não existe mais, assim, né? Eu não tenho notícia de ninguém que escreve, até vi há um tempo atrás um movimento, acho que foi no Twitter que alguém postou, que tinha uma menina que estava tentando, uma adolescente, assim, que estava tentando reviver o movimento das cartas pessoais. Então, ela começou a escrever cartas para várias pessoas pedindo que as pessoas respondessem. Mas são iniciativas pontuais, né? Antes da invenção das tecnologias digitais, da informação e da comunicação, a gente usava mais cartas. Eu sou de uma época em que a gente escrevia carta pessoal para falar com os amigos, com os primos, com os parentes, né? Agora, na medida em que as tecnologias da informação foram evoluindo, esse gênero carta pessoal ele foi sendo substituído pelo e-mail, depois pela mensagem de SMS, depois pelo WhatsApp, né? E o WhatsApp, inclusive, trouxe outras formas de você se comunicar com gente do seu círculo pessoal, como os gêneros de mensagem de áudio, vídeo, né? Que as pessoas se comunicam pelo WhatsApp mandando mensagens de áudio e de vídeo. Então, assim, a sociedade muda, então as necessidades de comunicação também mudam, e isso interfere na produção dos gêneros, tá? Em relação à resenha, que é o gênero que nós vamos estudar hoje com mais profundidade, ele atende a uma necessidade social específica ligada a esses campos de estudo, de discussão, de teoria e tudo mais, tá? Então, toda resenha científica, ela vai ter esse objetivo de discutir elementos de alguma teoria, ou de alguma ideia, ou de algum livro, ou de alguma premissa, né? Então, não é só apresentar, como era no resumo. Agora a gente apresenta e discute, a gente apresenta e opina, a gente apresenta e faz apreciação crítica, tá? Bom, em relação ao gênero, tem alguma dúvida, gente? Para mim tá de boa, professor. Bom, vamos seguir então. Ó, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, que é um exemplo assim, do senso comum, digamos assim, de como é que o senso comum vê o que é uma resenha. Eu coloquei de vermelho a maneira, aliás, eu coloquei de vermelho aqueles trechos que já constituem resenha, e muitas vezes a gente não percebe, né? Então, assim, diferentemente do que é informado na orelha do livro, considerei o livro engajado, pois o mesmo pinta o tempo todo e desde o início as mazelas de Moçambique. Talvez o que o autor da orelha queira dizer é que Mia Couto não faz reivindicações explícitas em seu texto, como se um texto precisasse mostrar explicitamente algo para ser ideológico. É sublime a maneira como o autor trabalha a situação das mulheres em Moçambique e da situação crítica que é a AIDS naquele continente.
Não é necessário levantar bandeira com estardalhaço para tratar de determinados assuntos em um romance. Então, aqui é uma resenha que esse Nunes aqui estava fazendo de uma obra do Mia Couto, né, que é um escritor moçambicano, enfim, muito lido no Brasil hoje em dia. Então, em vermelho, a gente tem trechos que configuram esse texto como uma resenha, né? Muitas vezes, como eu falei para vocês, as pessoas quando fazem resenhas ou quando leem resenhas, ficam na expectativa de que o texto venha assim. Na minha opinião, o livro de Mia Couto é assim, assim, assado, né? Mas não tem aqui, na minha opinião, vocês estão vendo? Quando ele diz assim, considerei o livro engajado, isso é resenha, tá? Quando ele afirma, é sublime a maneira como o autor trabalha a situação das mulheres, isso aqui também é resenha, tá? Por quê? Porque são afirmações que o resenhista está fazendo em relação ao texto, né? Ou em relação à obra. Estou falando assim porque não necessariamente precisa ser um texto, né? Você pode resumir um filme, aliás, resenhar um filme. Tem muita resenha de filme, né? Eu acho que a resenha é um gênero bastante presente na internet, nesses sites que fazem crítica de cinema, de documentário, né? Então tem muito site, aquele Adoro Cinema, como é que é o nome daquele outro? Não sei o que, Pipoca. Sabe esses sites que fazem resenha de filme? Esses sites têm bastante exemplos, assim. Quem fala, professora, eu nunca li uma resenha na vida, dá uma olhada. Claro que vai considerar que essas resenhas não são acadêmicas, né? E por não serem acadêmicas, elas deixam de fora alguns elementos. No nosso caso aqui, a gente vai usar bastante todos os elementos que a gente já viu para o resumo. Por exemplo, marcadores de autoria, né? Marcador de autoria não é uma coisa que aparece muito em resenha geral, assim, né? Mas no caso da resenha científica vai aparecer. Então, esses trechos em vermelho, gente, eles estão aqui para mostrar que a opinião, a apreciação crítica, ela não necessariamente vem assim anunciada, né? Aqui está bem explícito, na verdade, mas não, ela não está anunciada no sentido de dizer assim, na minha opinião, o livro faz isso, não está, né? Então, prestem bastante atenção, porque a ideia agora é que vocês transformem aquele resumo que vocês fizeram sobre o vídeo lá do parto em uma resenha. Aliás, gente, deixa eu fazer um adendo aqui. Eu queria muito ter mandado para vocês um outro material para vocês assistirem, mas eu não mandei porque só tinha na Netflix. E como eu não sabia se todo mundo aí tem Netflix, depois vocês me digam aí no chat se todo mundo tem Netflix, que o próximo eu vou mandar por lá. Porque eu não achei no YouTube para mandar para vocês o link. E aí, como eu não tinha feito a pergunta do Netflix antes, eu resolvi não mandar. Mas eu não sei se vocês já viram, eu, por conta de estar nesse universo de gestação, as minhas referências de saúde acabam vindo todas desse universo temático, né? Porque eu sempre gosto de pegar para cada turma que eu dou aula uma coisa que tem a ver com a área deles na hora de fazer o resumo e a resenha, né? Então, na área da saúde, estou muito nessa discussão de parto e tal, e aí por isso acabei escolhendo para vocês aquele. Mas tem uma trilogia na Netflix que é sobre o parto humanizado, né? Eu não sei se vocês conhecem, chama O Renascimento do Parto. E aí eu ia pedir para vocês fazerem essa atividade com o documentário 2 desse, que tem o 1, 2 e o 3. Mas como eu não tinha como acessar, não tinha como saber se vocês tinham Netflix, aí eu não fiz. Mas se vocês tiverem oportunidade de assistir, quem, né, porventura não tiver assistido, gastem um tempo assistindo, que é bastante interessante para vocês que são da área da saúde, fazer essa discussão, né, da humanização dos processos, enfim. Eu fiquei bastante interessada, assim, né, nessa discussão. E aí, por isso que eu pedi para vocês que vocês fizessem um trabalho em cima daquele tema. Só que até o momento, vocês fizeram só um resumo, né? E o resumo de vocês da avaliação está lá no Google Forms. Só que vocês também colaram, aqui não colou ainda, peço que cole, lá no Drive, o resumo de vocês. Então, agora, vocês vão pegar aquele resumo, eu já vou adiantar qual é a atividade, tá? Vocês vão pegar aquele resumo que está lá no Drive, vão copiar ele de novo, não vão mexer nele, porque eu quero ter os dois para a gente comparar. Vocês vão pegar ele, copia e cola embaixo,
embaixo, no mesmo documento. Aí, esse de baixo, vocês vão fazer as alterações necessárias para que ele vire uma resenha, tá? Isso significa que vocês vão trazer para esse texto que vocês já construíram apreciações críticas em relação ao tema e em relação ao vídeo em si que vocês assistiram, tá? Então, vocês podem discutir tanto o tema em si, para colocar ali o que vocês pensam sobre essa discussão, e também sobre o vídeo em si, né? Como é que, por exemplo, aqui o autor diz assim: considerei o livro engajado. Tá, e vocês consideraram aquele documentário o quê? Né? Informativo, radical, sei lá, crítico, interessante? O que ele foi, né? Na consideração de vocês, o que é que o material faz? E faz como? Vejam, aqui diz assim, é sublime a maneira como o autor trabalha. Está dizendo que o autor trabalha de maneira sublime. No caso de vocês, como é que vocês entendem isso, né? Lá no vídeo, como é que o trabalho foi feito? Tudo isso é apreciação crítica em que vai entrar nesse escopo aí da resenha que vocês precisam fazer já, tá? Bom, eu trouxe uma resenha completa para mostrar para vocês, e aí vou destrinchar com vocês alguns elementos, né, que mostram que a opinião não precisa estar anunciada, né? Não precisa parecer assim, eu acho que o texto é bom por causa disso, daquilo, do outro, tá? Então a gente vai olhar para algumas marcas e vocês vão precisar interagir comigo aqui, tá? Porque eu vou perguntando e vocês vão dando a opinião de vocês aí, para a gente entender então como é que se constrói esse percurso, tá bom? Bom, essa resenha eu tirei de uma revista impressa, né? Mas a gente tem aí vários exemplos que são digitais, que são online, e é uma revista da área de história, né? Porque eu acabo tendo mais acesso a esses materiais de humanas, né? Mas poderia ser tranquilamente uma resenha da área da saúde, né? Não, facilmente poderia. Gente, vejam só, vocês estão vendo que aqui do lado tem um desenho de um livro, né? Tá aqui, ó. E esse livro, o nome do livro é Trabalho e Subjetividade. Vou até ver se eu consigo. Ai, não dá. Aumentar, não dá. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Trabalho e Subjetividade. O autor deste livro se chama Giovanni Alves, tá? Antigamente ele me deixava dar zoom no negócio, não tá me deixando. Tudo bem. Então, o livro é Trabalho e Subjetividade, o autor é o Giovanni Alves. Aí você vem aqui no título da resenha, ó, Trabalho e Subjetividade. Você falou, é o mesmo título do livro? Não tem problema, né? Lembra que no resumo eu falei para vocês que vocês podiam colocar de título, só assim, ó, resumo do texto tal, do autor tal, né? Outra forma, as revistas usam muito, é eu fazer isso aqui, usar o título do livro já no título do trabalho. E aí você já vê que, ó, o nome do autor desse texto aqui da revista não é Giovanni Alves, é Marcílio Rodrigues Lucas. E aí você já entende que esse Marcílio é o resenhista. O Marcílio é a pessoa que leu o livro do Giovanni Alves e veio aqui fazer apreciação crítica do livro do Giovanni Alves, tá? Olha só que interessante. Por causa de ser uma revista de divulgação científica, é bastante interessante saber a diferença entre revista científica e revista de divulgação científica. Revista de divulgação científica ela é voltada para públicos leigos, tá? Então, não necessariamente você está lidando aqui com gente estudiosa da área, no caso dessa revista aqui. No caso das revistas que a gente vai ver mais adiante, das revistas científicas, o público é quem está trabalhando cientificamente com essa área. E aí você vai ter um formato, um layout diferente, tá? Neste caso aqui, que hoje nos serve, porque a gente quer olhar só para as marcas que constituem a resenha, eu não vou conseguir aumentar aqui para vocês, mas vocês estão vendo que aqui embaixo do livro, ó, tá escrito assim, Trabalho e Subjetividade, o espírito do toyotismo na era do capitalismo manipulatório.
Autor, Giovanni Alves. Editora, Boitempo. Ano, 2011. Número de páginas, 168. Isso aqui é a ficha técnica do livro. Se isso aqui não estivesse dentro de uma revista como está, esses elementos deveriam vir no primeiro parágrafo do texto, igual o resumo. Lembram que no resumo, uma das regras era que o primeiro parágrafo do texto apresentasse os dados técnicos daquilo que vocês estão resumindo? Pois então, na resenha continua essa regra, tá? Então, o primeiro parágrafo da resenha continua precisando ter os elementos essenciais de contextualização, né, da obra que vai ser resumida, no caso aqui, resenhada, tá? Então, como já aparece aqui, vocês vão ver que não vai aparecer no primeiro parágrafo, tá? Mas está aqui para o leitor conseguir identificar de onde é que saiu esse texto, tá? Bom, vou começar aqui a leitura, e vocês já vão percebendo que tem uns trechinhos que estão em amarelo, estão destacados. Prestem atenção para vocês me dizerem por que é que vocês acham que esses termos foram destacados em amarelo, tá? Então vamos lá, eu vou ler. Nas últimas décadas, o discurso empresarial passou a apresentar os trabalhadores como, aspas, colaboradores e, aspas, associados, os quais deveriam dedicar suas vidas em busca da empregabilidade. No entanto, essa modificação no vocabulário é apenas o elemento mais superficial de um conjunto de mudanças que formam a mais recente reestruturação produtiva capitalista. As determinações e a significação desse processo são objeto de análise de Giovanni Alves em seu novo livro Trabalho e Subjetividade, o espírito do toyotismo na era do capitalismo manipulatório. Autor de uma série de outras obras inseridas neste esforço de compreender as transformações no mundo do trabalho. O arcabouço teórico da obra é fundamentalmente marxista, tomando como referência, além de Marx e Engels, contribuições de importantes pensadores, tais como Lukács e Gramsci. Alves também incorpora as análises de David Harvey, François Chesnay e Tzvetan Meszaros. Volta para cá. Por que vocês acham que esses termos foram destacados em amarelo, gente? Ninguém tem nenhuma hipótese? As aspas, gente. Por que vocês acham que as aspas estão em amarelo? Nenhuma hipótese? Gente, essas aspas aparecem aí em amarelo destacadas porque elas já estão mostrando um pouco da posição do resenhista, tá? Porque ele está dizendo que no livro os trabalhadores aparecem sendo chamados de colaboradores e de associados. Só que ele está dando aspas para isso. Então aqui tem dois motivos para essas aspas estarem sendo usadas. Primeiro, porque foi tirada do livro. E segundo, porque o próprio autor da resenha está dando, também como no livro tem, uma carga de significado para essas palavras que ela é um pouco, não diria irônica, mas tem uma crítica aí, né? Porque quando os trabalhadores passam a ser chamados de colaboradores, parece que eles ganham um outro status, né? Mas, na verdade, eles continuam trabalhando igual ou até mais, mas quando eles colocam os sujeitos como trabalhadores, como colaboradores ou como associados, parece que a coisa muda, né? A gente escuta muito isso nas americanas, né? Você tá lá, daí escuta assim, colaborador tal, né, comparecer ao caixa, né? Então, isso também aparece quando a gente tem no banco, hoje em dia tem uns 30 gerentes, né, no banco. Antigamente, quem lembra aí, quem é mais antigo que nem eu, vai lembrar que antigamente tinha um gerente, uma gerente no banco, que atendia algumas situações específicas, mas não era todo mundo que tinha um gerente ali para, né, para conversar. E por que isso acontece? Porque você teve uma expansão dessa noção de quem que é gerente, mas as atribuições não mudaram muito, né?
aquele gerente, que era o que ganhava mais, né, que estava acima de todo mundo, ele continuou sendo uma ou outra figura só dentro da instituição. E os demais, que continuam, que ganharam esse novo status de gerente, trabalham mais do que trabalhavam antes, com um pouquinho mais de salário, né, em cima da sua função. Então, essa história de ser colaborador ou de ser associado em algum lugar tem muito mais uma função de construir um sentido, né, do que de fato mudar a posição daquela pessoa na instituição, né? Uma pessoa que é associada, ela é sócia, né? Mas não, a gente não vê isso dessa forma hoje. Assim, você tem muitas empresas que chamam seus funcionários de associados, mas que são empregados normalmente, não tem participação no lucro da empresa, né? Então o livro discute um pouco isso, assim, como é que essa reestruturação do capital mudou as relações no mundo do trabalho, né? Então, quando ele usa aspas em colaboradores, em associados, em empregabilidade, ele está chamando atenção para o fato de que esses termos estão no livro e não estão no livro assim de maneira neutra. Eles estão no livro sendo criticados, né? Tanto que em seguida ele diz assim: no entanto, essa modificação no vocabulário é apenas o elemento mais superficial de um conjunto de mudanças. Então ele mesmo está dizendo que assim é um elemento superficial, está na superfície, né? Mas marca um conjunto de mudanças que formam a mais recente reestruturação produtiva do mundo do trabalho, né? Vocês sabem que é interessante que esse texto, eu lembro quando eu peguei ele, deixa eu ver se eu consigo, aqui, ó. Ele é de 2011, né? Então ele é de uma época em que a gente ainda não vivia essa loucura louca de que não podia falar de determinados temas, né? Então, assim, hoje eu uso esse texto aqui, aí tô correndo o risco de alguém vir dizer alguma coisa, porque o texto fala a palavra capitalista, né? Porque a gente está nesse buraco maluco que as pessoas estão vivendo polarizadamente, né? Mas o fato é que, independentemente do lado, para o lado em que o seu sino toca, todo mundo vive essas reestruturações, né, do mundo do trabalho. Essas reestruturações têm impacto na nossa vida, né, na vida de todo mundo que trabalha, assim como eu, como a maioria de vocês, e elas são inquestionáveis, independentemente de você acreditar em A ou B ou C, né? Então a gente teve essa reestruturação. Essa reestruturação do mundo do trabalho, ela é bastante exemplificada com um tipo de mudança de postura das empresas que eram a da flexibilização, né? E a gente está vendo isso acontecer de novo agora com a pandemia. Como assim flexibilização? Como quando você podia, quando as empresas começaram a deixar as pessoas a levarem, por exemplo, a pessoa trabalha, sei lá, na GM, e aí a empresa dava para ela um notebook e um celular e o carro da empresa para ela, no final de semana, ficar de plantão na casa dela. E aí, isso parecia uma coisa boa, inovadora naquele momento, mas as pessoas começaram a perceber que elas não tinham mais espaço entre o trabalho de durante a semana e o trabalho do final de semana. Então, as pessoas achavam legal ter, sei lá, o carro e o notebook da empresa, mas ao mesmo tempo não se davam conta de que elas estavam trabalhando sábado, domingo, feriado, dia santo, todos os dias, né? E isso também veio com aquele discurso de vestir a camisa da empresa, de que, né, na empresa nós somos uma família, enfim. Essas coisas não estão soltas no mundo, né? Elas faziam parte desse movimento de reestruturação das formas de trabalho, né? Com a pandemia, isso está tendo um novo capítulo, porque as pessoas estão trabalhando mais em casa, né? Aquelas que podem, e isso, para uma parcela da população, parece, e aí eu digo com bastante conhecimento de causa, parece que a pessoa está trabalhando menos, porque ela está em casa trabalhando de chinelo. Então, como está trabalhando de chinelo, pode trabalhar 24 horas por dia, né? E a gente não sabe que efeitos esse tipo de coisa vai trazer para o mundo do trabalho, né, depois da pandemia. A gente, na verdade, consegue prever algumas coisas, mas só o tempo dirá, né? Inclusive, gente, é por conta desses movimentos, eu expliquei para vocês no começo do semestre, que eu fiz aquele pedido de não abrir grupo de WhatsApp da turma, né? E a gente se comunicar por outros meios, porque
tem essa confusão, e essa confusão acontece por parte de diversos setores de alunos de administração da universidade, enfim, de colegas, que identificam que já que está todo mundo em casa, todo mundo pode ser acessado a hora que for, né? E isso é bastante prejudicial, assim, né? Porque a gente não dá conta dessa demanda, né? E aí não é à toa que a gente está vendo explodirem os casos de depressão, né? De, enfim, tudo quanto é tipo de doença psicossomática, né? Nesse momento aí. Claro que isso tudo somado ao fato de que a gente está no meio de uma pandemia, né? E você ficar o tempo todo se deparando com o caos que a gente está vivendo também mexe com as estruturas psíquicas da gente, mas as relações de trabalho estão piores, né, nesse momento que a gente está vivendo. Então, todo esse movimento, esse movimento histórico que eu estou dizendo agora em relação ao livro, ele aparece nesse primeiro parágrafo, né? E só no finalzinho dele é que o sujeito fala do livro, ó, né? Porque como tá aqui, a ficha técnica está aqui do lado, ele se dá o luxo de, no primeiro parágrafo dele, fazer essa apresentação temática, né? E aí, só no finalzinho é que ele explica que essa apresentação temática está ligada a esse livro aqui, que ele vai resenhar, né? Bom, quando ele diz assim, olha, essa modificação no vocabulário é apenas o elemento mais superficial, quem está dizendo isso é ele, ou pelo menos até então, se a gente não lê o livro do Giovanni Alves, você não sabe se o Giovanni está falando isso ou não. Então, isso aqui ganha uma cara de julgamento de valor, ganha uma cara de apreciação crítica. Se você diz assim, o autor apresenta isso de maneira superficial, ou apresenta isso como uma coisa superficial, você está fazendo um apontamento que é fruto de uma leitura sua, tá? Então, por isso que isso aqui está destacado. E aí, mais adiante, quando ele fala exatamente do livro, tem outra palavra ali que marca a apreciação crítica do resenhista. Vejam, ele diz assim: autor de uma série de outras obras inseridas neste esforço de compreender as transformações no mundo do trabalho. Ou seja, ele está dizendo que o autor teve um esforço, né, de compreender as transformações no mundo do trabalho. Gente, a palavra esforço, ela é de um campo assim positivo ou de um campo negativo de coisas? Quando se diz assim, aquela pessoa muito esforçada, isso é uma coisa positiva ou uma coisa negativa? Positiva? Eu vejo como coisa positiva. Sim, geralmente as pessoas veem como uma coisa positiva. Uma pessoa esforçada não é uma pessoa, enfim, que tem uma qualidade ruim, né? Vocês sabem que é interessante, vou fazer um comentário agora com vocês aqui. Quando eu uso esse texto na medicina, vocês sabem que é muito comum que eles identifiquem o esforço como uma característica negativa? Engraçado, é o único curso de todos os 32 que eu dou aula no Unital, e quando eu uso esse texto, eles me dizem que esforço é uma palavra negativa. E a gente já conversou bastante sobre isso, várias turmas já passaram por mim, né, fazendo essa discussão, e eles identificam, olha que coisa, que a pessoa esforçada é aquela pessoa que não é inteligente, sabe? Como se a inteligência não estivesse associada a esforço. Então, a pessoa que senta, estuda 5 minutinhos e já está sabendo tudo, como se isso fosse possível, né? A não ser que, sei lá, se seja superdotado. E nem assim. Então, a ideia de esforço, ela é bastante interessante a gente pensar, né? Eu tenho mais hipóteses ainda, que qualquer hora a gente fala sobre, de por que é que especificamente no curso de medicina aparece esse tipo de fala, sabe? Eu acho bastante curioso, assim. Então, aqui, quando o resenhista diz que o autor tem essa coisa do esforço para compreender as transformações no trabalho, ele está fazendo julgamento de valor. Ele está fazendo julgamento de valor em relação ao que o autor fez. Então, o autor fez um esforço. Se ele fez um esforço, significa que ele teve trabalho, né? Que ele gastou tempo da vida dele fazendo aquilo. Então, isso aqui também é julgamento de valor, tá? Se é julgamento de valor, a gente também coloca isso aqui
na caixinha das características da resenha, tá? E ele continua, o arcabouço teórico da obra fundamentalmente marxista, tomando como referência, além de Marx e Engels, contribuições de importantes pensadores. Quando ele fala que esses pensadores são importantes, e aí ele vai falar do Lukács e do Gramsci, você já sabe que ele não é um crítico dessas linhas de pensamento, né? Porque, infelizmente, no nosso mundo, pelo menos se tivesse sido escrito hoje, né? Uma pessoa, por exemplo, que é crítica às ideias marxistas, ela não consegue assumir que essas ideias possam ser importantes. E vocês sabem que é muito, muito louco, assim, isso para mim, né? Porque você pode olhar para uma teoria, achar que ele tem ideias importantes e mesmo assim dizer, não concordo com elas, mesmo que elas sejam importantes, né? E a gente tinha esse discernimento até alguns anos na sociedade. Hoje em dia me parece que a gente não está tendo. Então, assim, a gente tá se formando uma sociedade incapaz de identificar, por exemplo, naquilo que eu não concordo, o que pode ser importante ou não. Isso é perigosíssimo para a construção mesmo de uma civilização, sabe? Porque se a gente perde a capacidade de análise e a gente se fecha só naquilo que você acredita e você não quer nem ouvir o que é diferente de você tem para falar, a gente perde a capacidade de diálogo, né? Que é o que fundamentalmente garante a civilização, o que diferencia a gente de outros animais, é a capacidade de elaborar, de discutir, de dialogar, né? De construir sentido. Então, aqui quando a gente vê essa palavra importante, a gente já identifica uma postura do autor, né? E assim, uma postura com a qual você pode concordar ou discordar, mas você identifica, tá? E se ele está falando que uma coisa é importante, ele está fazendo julgamento de valor. Se é julgamento de valor, ele está no campo da resenha. E aí ele vai assim, para traçar o painel do contexto de crise estrutural do capital, no qual a reestruturação se insere. Além disso, o autor não se furta ao diálogo com perspectivas, aspas, externas ao marxismo. Pelo contrário, Alves trava um debate franco com outras abordagens, seja para rechaçar ideias hegemônicas, que desenham o quadro no mínimo ingênuo de uma sociedade da informação, na qual a qualificação aparece como a solução para o desemprego, seja para incorporar dialeticamente, superar conservado, que é o que está no livro, determinadas contribuições, como se revela na sua iniciativa de se debruçar, ainda que de forma exploratória, sobre a obra de Freud, visando extrair elementos para uma teoria marxista da subjetividade. Bom, aqui ele explica uma grande parte da obra, né? E aí eu vou direto para o que significa a resenha aqui, tá? Então, quando ele diz assim, o autor não se furta ao diálogo com perspectivas externas. O que significa isso, gente? O autor não se furta. Significa que ele não foge, né? O autor ele não foge de dialogar com perspectivas externas, ou seja, exatamente o que eu acabei de falar aqui. O autor não foge de conversar com autores que pensam diferentemente dele, e diferentemente do marxismo, né? Então é um livro que traz uma referência X, mas dialoga com referências Y e Z, né? Então, ele diz, o autor não se furta ao diálogo, pelo contrário, ou seja, além de ele dizer que o autor não foge, ele está dizendo que ele faz o contrário, ou seja, ele vai para cima, né? E aí ele diz em seguida, ele trava um debate franco com outras abordagens, nem que seja para rechaçar, que é aquela história, né? Se você quer discordar de algum assunto, você tem todo o direito do mundo, mas leia sobre o assunto para daí discordar e não ficar repetindo informações do senso comum, né? Então aqui ele trava um debate franco com outras abordagens, seja para rechaçar ideias que tem um quadro no mínimo ingênuo, né? Então quando ele fala que o autor trava um debate franco, ele está também colocando um adjetivo, uma qualidade em cima do autor que é positiva. Ele está dizendo que o autor é corajoso, né? Que ele não é preguiçoso, que ele não fugiu desse diálogo
com outras perspectivas teóricas, e que, pelo contrário, ele faz um debate franco, um debate que, né, que dá trabalho, né, com outras abordagens fora daquilo que ele usou como referência, tá? Então, ó, vejam, todos esses tópicos aí em amarelinho são tópicos que mostram apreciação crítica do autor em relação ao texto que ele leu, né? Então, em nenhum momento ele está dizendo assim, olha, na minha opinião, o autor é assim, assim, assado. Ele não usa a expressão na minha opinião, tá? E eu tô batendo nessa tecla com vocês porque tem uma ideia, né? Eu acho que é isso, é uma ideia do senso comum, de coisas também que a gente aprende no ensino médio, de que a resenha é esse texto em que a gente dá a nossa opinião. Então é muito comum, quando a gente pega resenhas na universidade, do aluno que veio, né, do ensino médio tendo aprendido dessa forma, e ele faz a resenha assim, faz um resumo, e no final põe assim, na minha opinião, o texto é assim, assim, assado. Aí você pode dizer assim, professor, mas está errado? Olha, eu não diria que está errado, né? Mas é muito primário para alguém que está no ensino superior, sabe? Eu acho que cai naquele lugar que a gente já falou aqui na disciplina algumas vezes, de você conseguir fazer aquilo que se espera que um estudante de ensino superior alcance, né? Eu vou dar um exemplo da minha área de letras para vocês entenderem do que eu estou falando. Antigamente, quem fazia letras, antigamente que eu digo assim, até a década de. O meu curso de letras tinha curso de aula de latim, né? Então eu fiz um curso de letras na Unital, que tinha 4 anos de curso, com aulas aos sábados, né? De segunda a sábado, que a gente tinha, enfim, aulas de fonética, fonologia de latim que não existem mais no curso hoje, e que se esperava que o sujeito tivesse já, quando chegasse na universidade, um conhecimento bastante grande de linguagem e de literatura para fazer letras. Esse conhecimento viria do ensino médio. Isso acontece, gente, em todas as áreas, assim. Há uma expectativa de que o sujeito que, por exemplo, entra na área da saúde, que ele tenha um bom conhecimento, né, de várias áreas. O que a gente tem percebido ao longo do tempo é que esse conhecimento que o aluno traz no ensino médio tem ficado cada vez menor. E aí a resposta que as instituições dão para esse nível menor, né, de conhecimento é diminuir a exigência, né? E aí diminui a exigência, automaticamente você tem um profissional saindo lá no final do curso menos preparado, né? Porque ele poderia chegar até um lugar, mas ele chega até menos, porque já se parte do princípio de que falta muito para a base dele, né? E então esse é um pouco o nosso panorama, assim. Então, quando a gente pensa em determinados saberes que os alunos deveriam ter e que não têm, a gente já pensa como é que esses saberes vão fazer falta para esse aluno. Não lembro por que eu comecei a fazer essa digressão, mas enfim, depois quando eu lembrar eu volto para fazer o gancho, né? Mas é um fato que a gente tem essa lacuna, assim, né? Da educação básica, e que isso reflete no ensino superior também, tá? Acho que eu estava falando das expectativas, né? A gente sempre pensa nas expectativas que as instituições têm dos seus estudantes. Então, por exemplo, a gente esperaria, né, que não fosse nem preciso dar aula de língua portuguesa para aluno de ensino superior. Já estudou língua portuguesa desde que entrou na escola, né? Primeiro ano até o quinto ano, depois Fundamental 2, depois ensino médio, quem fez cursinhos, tem uma disciplina que sempre está lá a língua portuguesa, né? Não era para estar, né? Porque a gente estudou a vida inteira, você pensa, a pessoa estudou 12, 13 anos de língua portuguesa, ela sabe fazer uma resenha, né? Ela estudou 12, 15 anos de língua portuguesa, ela não tem problema com vírgula. Mas a gente tem, né? E essa disciplina de língua portuguesa, que é uma exigência do MEC, né? Que os cursos têm, ela está ligada a esse movimento de
de retração, eu acho, né? Daquilo que vem sendo oferecido para os alunos ao longo do tempo. Isso tem várias explicações históricas, gente, de por que que isso está desse jeito, por que que a escola faz o que faz, né? Isso tem... Qualquer hora, se vocês quiserem, a gente fala sobre isso. Mas o fato é que hoje a gente lida com esse cenário no ensino superior, tá? Bom, agora volta aqui. Então, quando a gente pede para vocês fazerem uma resenha, a gente está pedindo um texto em que vocês usem a linguagem formal para fazer a apresentação de uma obra, de um texto, de um livro, de um artigo, de um filme, e que essa apresentação venha junto de uma análise que você está mostrando que é capaz de fazer em relação àquele conteúdo, tá? Então, todos esses elementos que eu estou destacando em amarelo para vocês são elementos que mostram como é que esse resenhista aqui foi apresentando o tema e discutindo o tema, apresentando o tema e discutindo o tema ao mesmo tempo, e não só lá no final, como a gente aprende na educação básica, né? Vejam, eu não mostrei os outros, mas agora que eu me lembrei aqui de destacar para vocês isso aqui, ó. Além disso, o autor não se furta. Pelo contrário, Alves, não sei o quê. Então, lembra dos marcadores de autoria que a gente viu na aula sobre resumo? Então, ó, o autor não se furta. O autor é marcador de autoria. Alves é marcador de autoria, né? Vamos ver se tem algum outro. De novo, Alves apresenta assim o toyotismo, e aí ele vai fazendo as afirmações que estão no livro. Deixa eu ver se tem mais algum diferente. Ele está pulando um pedaço aqui. Ó, no que tange, ele usou bastante o Alves, né? Pautado nas ideias. Quem está pautado? O Alves. Então, isso aqui é marcador de autoria, né? Então, todas as vezes que a gente tem essas expressões, a gente está usando marcadores de autoria. Só para retomar, continua valendo para a resenha todas as características que são oficiais, digamos assim, não é oficial a palavra, constitutivas do resumo, né? Então, tudo aquilo que é constitutivo, obrigatório de ter num bom resumo, continua valendo para a resenha. A gente não tira nada do resumo para a resenha, a gente só inclui. O que você vai incluir? A sua discussão em relação àquilo que foi apresentado. Por isso que eu estou pedindo para vocês que a nossa atividade da semana seja vocês voltarem lá para o texto que vocês já resumiram e transformarem agora esse texto numa resenha, tá? Bom. Uma coisa que eu queria mostrar, deixa eu ver se eu consigo mostrar assim de longe. Ó, a resenha, ela tem essa extensão aqui. Começa aqui do lado direito e termina aqui, tá? Então, ele separou a resenha dele em 2 subtópicos. Na verdade, 3, né? Esse primeiro aqui, que é a introdução. Depois, sentido amplo, tá vendo aqui, ó? E depois, nexo essencial. E tem aqui um olho, né? Um olho que chama da reportagem, que seria, né? Por causa de ser uma revista de divulgação científica. Em revistas acadêmicas, esse destaque aqui não tem. Então, vocês lembram que lá no resumo que a gente fez do Balzac encontra Beckham, aquele modelo que eu deixei para vocês no EVA e que eu mostrei para vocês em aula, também dividia o texto, também falava do texto em partes, em 3 partes, né? Então, assim, é importante quando vocês tiverem que fazer um resumo, uma resenha de um texto maior, ou mesmo de um texto, né, porque aquilo lá tinha 5 páginas, que vocês consigam agrupar as informações, sabe, em partes maiores, para que vocês consigam ter mais facilidade na hora de escrever sobre essas ideias, né? E para isso, gente, para fazer esse agrupamento, porque, por exemplo, aqui nessa resenha, o autor não fez a resenha dividindo por capítulos. No capítulo 1, o autor faz isso, no capítulo 2 faz aquilo. Poderia, tá? Também não tá errado, não, mas aqui ele não fez assim. O que ele fez? Ele pegou, sei lá, 3 capítulos e discutiu no tópico sentido amplo e pegou mais 3 capítulos e discutiu no nexo essencial. Isso é sumarização. O que dá para a gente a capacidade de ler fazendo esses ajustes, gente, é a sumarização, né? Que vai
permitir esse tipo de reflexão em que você agrupa as ideias e faz blocos maiores do que o texto mesmo oferece, tá? Bom, vamos ver o sentido amplo ali. Olha só, nesse livro, Alves apresenta a reestruturação produtiva como um complexo de inovações tecnológicas, organizacionais e sociometabólicas, cujo núcleo se encontra na dimensão organizacional pelo fato de que se dirige diretamente à gestão do trabalho vivo. Eu tentei colocar, né, uma bolinha vermelha nessas aspas, acabou ficando em cima das aspas, mas era para ficar em volta delas. Para destacar que aqui as aspas têm uma função diferente, né? Qual a função diferente? Porque esse termo, sociometabólica, é criada pelo autor do livro, né, é empregada pelo autor do livro, é um neologismo. O que é um neologismo? É uma criação de uma palavra nova. Porque, assim, metabolismo, a gente sabe que é uma palavra ligada a ambientes, a organismos vivos, né? Você não fala, por exemplo, do metabolismo da mesa, metabolismo da caneca. Não existe isso. Você fala do metabolismo né, do ser humano, do metabolismo do cérebro, metabolismo do coração, metabolismo, enfim. E aí ele coloca um sócio junto dessa palavra, né? Então, sócio metabólica, ou seja, o metabolismo da sociedade. Ele está entendendo, então, a sociedade como um organismo vivo. Isso é a criação de uma palavra nova. Quando você cria uma palavra nova, você coloca aspas para identificar que ali tem uma palavra nova, né? Que é o que a gente chama de neologismo. Isso cai tanto em concurso, gente. Nossa Senhora. Geralmente tem lá, o autor emprega um neologismo, ele faz um neologismo no texto, e aí a pergunta vem para né, pro concorrente lá do concurso identificar se o que é aquilo, se é um pleonasmo, se é um cacófato, se é um neologismo, né? Então cai muito, muito, muito em concurso mesmo. Então essas aspas aqui estão para mostrar que essa palavra é um neologismo. E aí, gente, vejam, a gente viu aspas atrás que estavam ali para indicar que era uma citação direta do texto e que tinha uma coisa meio irônica, assim, né? Os associados, os colaboradores. Aqui as aspas têm outra função. E isso também cai muito em concurso, né? Se vocês quiserem adiantar a vida, quem gosta aí de pensar em concurso, já estuda sobre as regras das aspas, onde é que usam aspas. Porque você vai ver que eu falo que as aspas, elas são o bombril da gramática, sabe? Mil e uma utilidades. Porque você pode usar aspas para marcar uma citação direta, para marcar uma ironia, para marcar um neologismo ou um estrangeirismo, que é uma palavra emprestada de. Nossa, peraí, gente. Dá uma respirada. Eu tenho dito que eu tenho que dar aula em pé com essa barriga gigante. Misericórdia, que azia. Então, a gente usa aspas para marcar estrangeirismo, para marcar neologismo, para marcar citação direta, né? Que é quando eu tiro do texto do outro e coloco dentro do meu. Eu uso aspas para marcar ironia, como eu já falei, citação indireta. Então, veja, eu uso as aspas para uma série de coisas. Em concurso também cai muito isso. O sujeito coloca lá um trecho que tem aspas sendo empregadas e aí ele pergunta qual que é o sentido, com qual sentido as aspas estão sendo empregadas ali, tá? Esse é um bom texto para treinar isso, para tentar entender, né? Porque ele usa um monte de aspas, às vezes, e ele não conta, você tem que ler o livro para você saber, né? Não é a melhor estratégia de uso, mas aqui a gente pode brincar, né? De ficar tentando adivinhar o que essas aspas querem dizer. Gente, só um minutinho. Vocês me dão um minutinho só para eu tomar um leite de magnésio? Já vem, tá? Peraí.
Voltei, gente. Desculpa. Não tá fácil essa zia. Ai, peraí que enroscou aqui. Bom, então, as aspas são esse bombril aí, mil e uma utilidades da gramática, né? Aqui, de novo, ele usa, olha, a filosofia toyotista, e de novo tem aspas. Essas aspas aqui, elas estão no sentido de marcar uma expressão que não existe do ponto de vista epistemológico. Porque filosofia toyotista é um neologismo, digamos assim, né? É que neologismo não é uma palavra, mas aqui é uma expressão tipo inventada, porque não dá para você falar em filosofia toyotista, porque para você dizer que alguma coisa é uma filosofia, você tem que dizer todos os princípios daquela filosofia, né? E geralmente um conjunto de obras considerada uma filosofia de Aristóteles, filosofia não sei do que, engloba os elementos holísticos do ser humano, né? Não é bem o caso da filosofia toyotista. Só que eles estão chamando aqui de filosofia porque quando você olha para o toyotismo, você também está olhando para modos de vida que esse jeito de organizar o mundo do trabalho vão inaugurar, né? E como a filosofia sempre discute modos de vida, né? Então a gente vai ter aqui essa, como se fosse uma metáfora, né? Como se fosse assim, uma espécie de comparação, né? É como se fosse possível falar em filosofia toyotista, né? Mas em princípio, uma coisa para ser chamada de filosofia, ela tem que ter um conjunto maior de elementos assim que explicam a vida, o funcionamento da vida, o pensamento e tudo mais, né? Mas aqui eles estão chamando então de filosofia toyotista e usam aspas aqui também para marcar essa, né? Lembra do texto do Balzac contra Beckham? Não tinha lá um momento em que ele falava assim, a cultura, como é que é? A cultura dos caminhantes dos vales do Yorkshire, né? A cultura dele lá, em vários momentos em que ele usava a cultura desse jeito, estava entre aspas também. Porque é como se ele dissesse, ó, a cultura, não é bem a cultura, é a cultura, sabe? Alguma coisa assim. Então aqui é a mesma coisa, não é filosofia toyotista. Então tem aspas para marcar essa expressão, né? Esse emprego aí dessa expressão, tá? Bom, aí ele vem para essa parte, nexo essencial. Aqui, o que é interessante a gente pensar? Ele está entrando na segunda e última parte da resenha dele. Eu vou adiantar para o final, depois eu volto aqui. E aí ele faz uma análise ali, né, de geral da obra, e aí o último parágrafo dele, ó, tanto que tem até o quadradinho aqui para marcar que acabou o texto, o último parágrafo do texto dele tem essa afirmação aqui. Nesse contexto, o esforço realizado por Alves, no sentido de desenvolver uma teoria marxista da subjetividade, é tão justificável quanto necessário. Ou seja, dependendo da noção de resenha que a gente tem, a gente vai considerar que aqui está a opinião do autor. Né? É o último parágrafo do texto e tem uma opinião do autor. Muitas vezes eu já trabalhei com esse texto pedindo para os alunos identificarem onde é que estava a apreciação crítica, e eles iam direto aqui no último parágrafo, achavam isso e falavam, professora, está aqui. E pulavam todo o resto que a gente veio vendo, né? Por quê? Por causa dessa noção de que a resenha é esse texto em que você pega o último parágrafo e ali está a opinião. Então, vejam, aqui nesse último parágrafo a gente tem um fechamento daquilo que foi a análise do autor. Inclusive, ele está retomando coisas que ele disse lá atrás. Lembra da história do esforço? Está sendo retomado aqui. Então, a apreciação crítica ela vai acontecendo ao longo do texto, tá? Ele não vem assim no final. Pode ser que quando você está lá na oitava série, né, no nono ano, e que você esteja ensinando seus aluninhos a fazer resenha, você ensine para eles que assim, a resenha é quando você faz um resumo no final, põe um parágrafo de opinião. Para aquela idade pode ser que sirva, né? Para aquele momento, só que a gente precisa avançar, né, na caracterização das coisas. E aí entender o que é apreciação crítica é mais importante nesse sentido. Deixa eu voltar aqui.
Ele perdeu o meu caminho do slide aqui. Deixa eu ir andando mesmo. Uma resposta muito... Aqui, ó, de novo. Do ponto de vista do trabalho, uma resposta contundente e radical. Ele está dizendo do que o autor apresentou no livro. Ele está dizendo que, do ponto de vista do trabalho, o que o autor apresenta no livro é uma resposta contundente e radical visando alguma coisa. O quê? A superação desse, aí abre aspas de novo, metabolismo da barbárie. Lembra que eu falei do metabólico? De novo, ele está usando, de novo ele tem que pôr aspas, porque metabolismo não é uma palavra que você associa geralmente, né, a organismos que não são vivos. Então, quando ele coloca metabolismo da barbárie, ele está dizendo que a barbárie é um organismo vivo. Como assim, professor, um organismo vivo? É que se comporta com princípios que estão para além das pessoas, né? Então, é como se ele funcionasse sozinho. A barbárie funciona sozinha na sociedade, né? Aqui, olha, tem esse trecho aqui que eu vou ler agora, eu sempre aponto ele como um problema, porque assim, se você está lendo aqui e você não leu o livro antes, você fica com uma dúvida se essa é uma afirmação do resenhista ou se essa é uma afirmação do autor do livro. E esse tipo de coisa deve ser evitado, tá? Quando a gente está escrevendo as nossas resenhas. Então, também destaco isso aqui para vocês tomarem cuidado nas escritas de vocês. Ele diz assim como Gramsci buscou o calcanhar de Aquiles do Taylorismo no seu nexo essencial, a ideia do gorila domesticado deve-se buscar os limites do toyotismo no seu elemento central, ou seja, a captura da subjetividade. Ele está fazendo uma afirmação. Assim como Gramsci fez isso, deve-se fazer isso. Quem que está dizendo isso? Está no livro ou é o resenhista? A gente não sabe, né? Quer dizer, se você conhece um pouco das teorias ali, você até supõe que está no livro. Só que isso não está dito aqui, tá? Então isso é uma coisa que pode ser evitada, deve ser evitada quando vocês forem pensar nas resenhas de vocês, porque mesmo que vocês façam apreciação crítica, tem que estar sempre claro o que é de vocês e o que é do autor, né? Como ele vinha fazendo no texto todo até agora. Ô, diacho, peraí. Aí ele vem. Isso porque os novos padrões de gestão exigem dedicação e envolvimento irrestrito dos trabalhadores. Esse imperativo, porém, se contradiz profundamente com a falta de controle e autonomia efetivos e com a instabilidade e a vulnerabilidade da relação estabelecida. Assim, essa constante solicitação de um novo nexo psicofísico, conjugada com a contínua frustração de tais estímulos, pode levar à perda gradativa de eficácia de tais paradigmas. Nesse contexto, o esforço realizado por Alves no sentido de desenvolver uma teoria marxista de subjetividade é tão justificável quanto necessário. Bom, vimos até aqui o que, então, né? Que a resenha retoma os elementos essenciais do texto, discute esses elementos, traz elementos, às vezes, que não estão no texto, que estão fora, mas para fazer essa discussão. No caso de vocês, por exemplo, está lá discutindo o documentário que vocês assistiram sobre parto. Se vocês quiserem fazer uma relação com alguma legislação, né, com algum protocolo da Organização Mundial da Saúde, alguma coisa que não esteja no documentário, isso pode ser feito, né, no sentido de fazer apreciação crítica do que vocês leram, tá? E aí, para finalizar, eu deixo para vocês o seguinte, então, que as marcas que introduzem a opinião do autor não se materializam sempre de maneira explícita, né? E qual que é a importância dessa constatação para a leitura e produção de textos? Né? Eu mesmo vou responder para vocês, já que vocês estão tão quietinhos hoje. A importância dessa constatação, gente, ela está no fato de que quando você identifica essas marcas que introduzem a opinião do autor, você está lidando com aquele nível mais aprofundado, né, de construção de sentidos que a gente estudou no começo da disciplina. E vejam, nós estamos aprendendo hoje, né, que esse aprofundamento dos níveis de sentido, ele também pode se dar quando você está escrevendo. Aliás, ele pode, não, ele deve se dar quando vocês também estão escrevendo, né? Então, essa construção de sentido que ela é mais nas entrelinhas, digamos assim, é um exercício, né, que a gente alcança na medida em que a gente vai aprimorando as nossas capacidades comunicativas mesmo, tá? Eu tenho aqui algumas dicas
sobre esse tema, né? Esse tema aí do trabalho, porque eu acho que é sempre interessante, todo mundo que é trabalhador, filho de trabalhador, ou que será trabalhador já já, entender mais, né, sobre essas discussões sobre trabalho e tudo mais. E isso também aumenta o nosso repertório, o conhecimento de mundo e tal. Tem um filme que se chama O que Você Faria? Aqui tem uma fotinho deles. Em espanhol, o título é El Método. Eu não sei, eu tenho ele em DVD, vejam só. Mas eu não sei onde é que daria para assistir. Inclusive, se alguém descobrir e quiser me contar, eu vou agradecer muito. Porque eu assisti há muitos anos e eu queria recuperar e não consigo. Mas é um filme que, se vocês acharem por aí, assistam. Chama El Método, em espanhol. E em português ficou O que Você Faria? Que é um filme que conta sobre um processo seletivo de uma empresa, baseado em processos seletivos reais que acontecem na França. E aí um dos consultores desse filme é um psicólogo que atende empresas e tal, que tem um livro famoso, eu não lembro o nome do psicólogo, Christian alguma coisa. Ele conta que algumas empresas, por exemplo, têm testes de seleção de líderes que são bastante fora do comum. Assim. Tem um, por exemplo, que eu vou contar rapidinho só porque é muito interessante, que ele fala que a seleção dura algumas semanas, e aí lá para a segunda ou terceira semana, cada participante recebe um gato, um filhotinho de gato. Eles têm que cuidar daquele gato uma semana. E daí eles voltam lá na semana seguinte para fazer a próxima etapa da seleção. E aí eles chegam com o gato, todo mundo acha que quando eles ganham o gato é para eles tratarem bem o gato. Então, quem tiver tratado melhor o gato, né, passa de seleção. Mas eles chegam com o gato na semana seguinte e aí eles recebem a notícia de que eles têm que matar o gato. E aí, quem é que fica com a vaga, né? Aquela pessoa que fala, beleza, cadê o machado, né? Ninguém mata o gato no fim das contas, mas o que eles queriam é testar a capacidade de desprendimento, né, dessa falta do afeto, porque, por exemplo, uma pessoa que tem que ser líder de uma empresa e tem que mandar alguém embora, alguém que tem 3 filhos pequenos, né, ele não pode ter dó dessa pessoa que vai ficar desempregada passando fome, porque senão ele não vai atender os interesses da empresa. Então, esse tipo de frieza, né, era avaliado nas entrevistas, né? E esse filme conta um pouco desses processos. Então, eu achei interessante trazer para vocês. Depois tem esse site aqui, da PUC, que tem dicas de resenhas, de elaboração de resenhas. Tá? Então, quem quiser dar uma visitada lá, é esse aqui, www.pucrs.br/gpt/resenha.php. Tá? Depois compensa dar uma visitada. E tem esse livrinho que hoje em dia tem em PDF na internet, muito fácil vocês acharem, mas tem na biblioteca também, quem esteja passando pela biblioteca. Né? Então, as bibliotecas estão funcionando com horário diferenciado, mas estão. Que é o Técnicas de Comunicação Escrita, que é bem gostosinho de ler, sabe? Parece um livro, assim... Não, nem parece que tem conteúdo de estudo, assim. Então, ele é engraçado, ele é fluido, sabe? Então, ele também traz essa elementos para a gente pensar, né, em como é que a gente deixa a nossa escrita melhor, né. E estou deixando um de literatura também, vai que vocês estão com tempo aí, né. Essa indicação está aqui, esse slide eu não fiz agora, é um slide que eu já tenho há algum tempo, e ele sempre está aí, está sempre atual, vejam só que coisa, né. Esse livro da Revolução dos Bichos, do George Orwell, que também é bastante interessante para a gente pensar em relações de trabalho, de poder e tal, tá bom? Bom, alguma dúvida sobre a resenha, gente? Vocês estão tão quietos hoje? Bom, então, já que não tem dúvidas... Professor, a resenha, ela acaba sendo mais parecida com um resumo, né? Sim, é o que eu disse, elas são textos parentes, textos primos. Só que o resumo não tem apreciação crítica. Entendi. Só que a resenha tem que ter tudo que o resumo tem, tudo, igualzinho. Por isso que a nossa proposta agora é que vocês peguem o resumo que vocês fizeram do documentário lá do parto e transformem numa resenha. Tá? Porque daí vocês vão ter, entendendo na prática o que precisa incluir no texto para que ele vire uma resenha.
Gente, muito importante, ó. Vou repetir de novo para não ter confusão. Vocês fizeram a resenha de vocês valendo. Desculpa. O resumo de vocês valendo nota, não foi? Colocaram no Forms e depois colocaram para mim no Drive. Então tá lá colado no Drive. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar o que está colado no Drive, vão selecionar, sem escrever nada em cima dele, vão selecionar e vão colar embaixo dele mesmo, lá no mesmo Drive. Para a gente poder comparar os dois depois, porque se vocês saírem alterando o que já está lá, a gente não vai ter a comparação. Então, a ideia agora é que vocês voltem lá no Drive, né, e façam uma resenha em cima do resumo que vocês já têm. Exatamente porque, como a Flora bem disse aí, o resumo e a resenha são muito parecidos, né? Então, agora a gente vai ver onde é que entra essa diferença. Entra na apreciação crítica que vocês têm que fazer. Professora, será que eu vou ter que assistir o vídeo de novo? Pode ser que sim. Né? Professora, e se eu lembrar disso, eu preciso assistir o vídeo de novo? Não, não necessariamente. Porque você precisa fazer uma apreciação crítica daquele filme e do tema. Né? Como é que vocês enxergam o tema que está sendo tratado ali? Agora é hora de vocês analisarem. Né? E aí é isso assim que eu falei para vocês. É uma análise de pessoas que estão se formando na área da saúde. Então, é do ponto de vista técnico, do ponto de vista, né? Você pode colocar ali apreciações pessoais suas? Pode também, né? Mas o que eu gostaria de ver é como é que quem está dentro da área da saúde analisa um conteúdo como aquele ali. Tá? Isso que é uma apreciação crítica. Porque daí não é só opinião. Eu não estou dizendo assim para vocês, digam lá para vocês gostaram ou não. Não é disso que se trata. Quero saber se vocês gostaram ou não. Pode até dizer. Mas eu quero análise crítica. Então, o tema, como ele foi apresentado, esse tema hoje, com que outros temas ele se relaciona, e por aí vai. Tá? Professora, eu acho que o meu, do documentário que a senhora passou, acho que eu acabei fazendo mais resenha do que o que foi pedido, porque eu acabei colocando mais o meu lado crítico. Ah, você já colocou? Sim. Então, agora vai ser o pulo do gato, porque quem fez isso pode até voltar e fazer o contrário, viu, Flora? Pode fazer o resumo agora, então. Tirar tudo que é apreciação crítica e deixar só o resumo. Porque o que vocês têm que ter muito claro sempre na cabeça de vocês? Quando pedem um resumo para vocês, o que está sendo pedido, e quando pedem uma resenha, o que está sendo pedido. Porque quando pedem uma resenha, estão pedindo para você dar sua opinião e fazer apreciação crítica. Quando pedem um resumo, é igual ao do Balzac contra Beckham. Vocês lembram daquele modelo que a gente fez? Está até no EVA. Voltem lá no EVA e leiam. Não tem assim, o texto foi apresentado de maneira brilhante, né? O tema é muito importante para pensar a sociedade. Não tem essas afirmações. Porque isso é apreciação crítica. Tá? Então, quando você tem apreciação crítica, você tem essas coisas. Quando você não tem, é resumo. Então, quem porventura sentir, aliás, vou até dar uma colher de chá aqui para vocês, tá? Já que eu ainda não lancei as notas da avaliação parcial. Quem tiver sentido que fez resenha no lugar do resumo, se quiser, a gente pode alterar o que subiu lá na avaliação, tá? Porque senão vocês vão ter problema na avaliação do resumo, porque se vocês fizeram uma resenha, né? E o que foi pedido foi um resumo, vocês vão ter perda de nota ali. Tá? Então, quem quiser, releia, refaça lá no Drive e me manda um e-mail. Que daí a gente vai ver um jeito de fazer a alteração. Tá? Mas por hora, o que eu gostaria muito é que vocês fizessem essa complementação no texto que já está lá, né? Quem fez resenha pode fazer o caminho inverso, limpar, entre aspas, o que é apreciação crítica, deixar só o que é informação, para a gente ter clareza sobre o que é um texto e o que é outro. Tá? Quando um professor pedir para vocês uma resenha, vocês já sabem do que se trata. Quando ele pedir resumo, vocês já sabem do que se trata. Tá? Bom, gente, eu queria pedir uma coisa para vocês, que é o seguinte. Eu sei que o Rogério é o representante, mas tem vice-representante ou não? Da sala? Olha, professora, eu ajudo ele. Ah, você ajuda? Oi, Yasmin. Então, você não me passa... Pode ser por e-mail, tá?
Ou me manda um e-mail, por favor. Eu vou te passar o meu telefone também. E aí a gente fica em contato, porque o Rogério, eu acho que ele deve estar com alguma incompatibilidade de horário, ele tem faltado bastante às aulas aqui. Hoje de manhã eu mandei. Hã? Eu passo o meu e-mail. Quer que eu passe no chat? Pode ser, por favor. E aí, como ele está faltando, hoje eu precisei falar com vocês, porque eu achei que eu ia atrasar, porque o computador estava reiniciando. No fim, eu atrasei 3 minutos, né? E a mensagem nem chegou para ele ainda. Então, se eu puder ter um segundo contato. Deixa eu já pegar aqui, Yasmin, eu vou anotar. Ias.j.soares. Eu tenho, na verdade, né, lá no Drive, mas assim fica mais fácil de eu localizar. Aí eu vou te mandar, então, tá, Yasmin, meu telefone? Aí você me manda um oi lá no telefone, que daí a gente fica em contato também, caso precise falar alguma coisa com vocês. Eu já quero avisar para vocês, gente, uma coisa que eu tô tentando mudar, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu tenho um exame para fazer na segunda-feira que vem em São José, o ecocardiograma fetal, e tá super difícil de conseguir um outro horário, assim, é um exame difícil pra caramba de fazer, né? Eu nem sabia nem que existia esse exame, pra falar bem a verdade. E eu não tô conseguindo outro horário, né? E aí, lá tá marcado 8h30 para fazer o exame. Se eu não conseguir desmarcar, eu não vou conseguir dar aula na segunda-feira que vem, que é dia 26. Então, eu aviso para vocês, caso eu não vá conseguir mesmo vir, e aí eu não sei se a gente consegue repor ou não, vou ver com a professora Silvia, como é que a gente faz nesse caso específico, tá? E aí, enfim, assim que eu tiver essa certeza, eu aviso para vocês. Deixa eu fazer a nossa chamada aqui, habitual. Peraí que tá abrindo. Uma boa vontade do Excel. Por que ele não abre? Esquisitíssimo. Abriu uma mensagem aqui da Microsoft perguntando de dados pessoais. Não li nada, só coloquei que não peguem meus dados. Ai, que tristeza. Hoje é dia 19 de abril. É isso mesmo. Então vamos lá. Ana Carolina. Ah, ela saiu, né? Professora. Você tá aí? Ana Carolina. Mendonça? Não, Carvalho. Não, professora. A Carvalho acho que não tem, né? É uma coisa assim. Deixa eu botar aqui um risco. Eu já tinha botado, não sei por que não ficou. Peraí, gente. Tá. Então, Ana Carolina Mendonça tá aí. Angélica. Presente. Camila de Campos. Caroline de Oliveira. Presente. Daphne. Presente. Evelyn. Flora. Presente. Júlia Lorenzão. Júlia Reis. Presente. Luiz Eduardo. Maíra. Natália. Presente. Rafaela. Presente. Renan. Aqui. Rogério. Taila.
Professora, a Tayla tá fazendo um exame, por isso que ela faltou hoje. Ah, tá bom. Tiffany, Presente. Yasmin, Presente. Johanna, a Milena trancou matrícula, né? Gabriela dos Santos, Presente, professora. Gabriela Brier. Presente. Muito bem. Tá bom, gente. Então é isso, tá? Yasmin, então vou te mandar um e-mail lá, dar um oi lá para você para a gente se comunicar, tá bom? E aí vocês vão fazendo então, vão transformar lá a resenha aliás, o resumo em resenha, né? O povo que falou presente aqui, eu ouvi no chat, porque eu estava com a janela fechada. Eu coloquei, né? Maíra, tá. E aí eu aviso, então, Yasmin, vou avisar direto para você, tá? Sobre segunda-feira. Ok, professora. Tá bom? Daí se eu tô tentando mudar, mas eu nem sabia que era tão difícil. Esse exame não é todo lugar que faz, né? Esse ecocardiograma fetal. E aí eu só consegui esse horário lá. Mas aí se eu conseguir mudar, eu aviso para vocês, tá bom? Então, boa semana. Espero que vocês fiquem bem aí até segunda-feira. E a gente vai se falando, tá certo? Beijo, tchau. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, Gabi. Obrigada eu. Professora, deixa eu só Oi. tirar uma dúvida com você. Claro. Eu não sei o que está acontecendo, mas o que eu tô te mandando no Drive tá tudo voltando para mim. Tá voltando? Uhum. Você anotou direitinho o e-mail? Eu vou confirmar com a senhora. Ó, Profa Deise Moraes. Ah, então é isso. Eu tô colocando o sem o A. Eu vou então. mandar para a senhora de novo, tá? Tá, manda de novo. Então é Tá bom, profa. obrigada, Tá bom? De professora. nada. Tchau. Boa semana. Você também. Tchau. Professora.